Às vezes, a solidão não é apenas estar sozinho, mas estar rodeado de pessoas que não te conhecem de verdade. Ele se sentava, sozinho, na janela do apartamento luxuoso, observando as ruas da cidade, enquanto a chuva fina batia no vidro. A noite de Natal estava prestes a começar, mas para Ricardo, o homem que tinha tudo, fama, fortuna e um império de tecnologia, essa noite significava apenas mais um vazio. Ele havia recusado o convite de sua família, cansado das conversas superficiais e do peso das expectativas que vinham com a sua posição. O Natal, para ele, nunca foi sobre a festa, mas sobre o que estava faltando. Algo que o dinheiro nunca poderia comprar. A verdadeira conexão humana. A chuva, suave e constante, parecia refletir seu estado de espírito. Ele fechou os olhos, deixando que o som das gotas caindo o envolvesse. Mas antes que pudesse se perder novamente nos próprios pensamentos, uma voz aguda o despertou. Oi, senhor. O senhor não vai passar o Natal com a sua família? Ricardo olhou para o lado, surpreso. Uma garotinha de talvez 6 ou 7 anos estava em pé na calçada, com um sorriso largo e uma expressão curiosa. Ela estava sozinha, com uma sacola simples na mão, olhando para ele com os olhos brilhando de uma inocência inusitada. O que uma criança estaria fazendo ali, no meio da chuva sozinha? O senhor está sozinho? A mamãe diz que ninguém deve passar o Natal sozinho, sabia? A menina continuou, ainda com aquele sorriso fácil e confiante. Ricardo, sem saber como reagir, apenas a observou em silêncio por alguns segundos. Como ela poderia saber o que ele sentia? A dor da solidão em um mundo tão cheio de pessoas. Ele nunca imaginou que uma simples pergunta de uma criança poderia fazer seu coração se apertar. Algo dentro dele cedeu, e ele não pôde deixar de sorrir. Você está falando sério? Ricardo perguntou, ainda sem acreditar que estava ouvindo isso. Você quer que eu vá jantar com vocês? A menina assentiu entusiasticamente, segurando a sacola com mais força. Sim, claro. Ah, a mamãe sempre diz que todo mundo tem que estar com a família no Natal. Eu sou a Ana, e essa é minha casa. Ela apontou para o prédio ao fundo, como se fosse o lugar mais acolhedor do mundo. Você vai gostar. Mamãe faz o melhor arroz com frango. Ricardo hesitou por um momento, olhando para a menina com uma mistura de surpresa e confusão. Mas a sinceridade daquela criança o tocou de uma maneira que ele não sabia como explicar. Acho que vou aceitar a sua oferta, Ana. A menina sorriu com tanta alegria que parecia que ela havia acabado de ganhar o maior prêmio de sua vida. Ela pegou a mão dele com toda a sua força infantil e o puxou em direção ao prédio. Enquanto caminhavam, Ricardo não pôde deixar de pensar como um simples gesto, uma palavra genuína, poderia fazer toda a diferença em um momento como aquele, quando chegaram ao apartamento de Ana e sua mãe. Valentina, uma mulher de olhar gentil e sorriso acolhedor, estava terminando de preparar a ceia. A sala era simples, mas aconchegante, com uma árvore de Natal pequena e enfeites feitos à mão. Não havia luxo, mas havia algo mais valioso. Amor, sinceridade e uma tranquilidade que Ricardo não conhecia. Boa noite, senhor. Você deve ser o Ricardo, certo? Ana falou tanto de você. Acho que minha filha tem uma grande admiração por você. Valentina disse com um sorriso tímido, mas acolhedor. É um prazer. Valentina, Ricardo respondeu, um pouco sem jeito, mas sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Eu, sinceramente, não esperava estar aqui hoje, mas acho que estou precisando disso. Ela o convidou para sentar, e enquanto Ana pulava ao redor, feliz, eles começaram a conversar. A comida era simples, menos arroz, frango e uma salada caseira a menos. Mas o sabor era incomparável. Havia algo de especial naquela refeição. Algo que Ricardo nunca poderia encontrar em seus jantares chiques, cercados de pessoas que não viam nele nada além de um empresário de sucesso. Eu não entendo. Como você pode ser tão gentil, Valentina? A vida não foi fácil. Pelo que eu percebo, você está sozinha com Ana, não é? Ricardo perguntou, sem saber se deveria se intrometer, mas curioso sobre como ela conseguia viver tão feliz com tão pouco. Valentina olhou para ele por um momento, com um olhar tranquilo, mas que carregava uma dor sutil. Sim, o pai da Ana sumiu quando ela ainda era bem pequena, mas isso nunca me impediu de ser feliz. A felicidade está nas pequenas coisas, Ricardo. Nas manhãs com Ana, nas refeições compartilhadas, nos sorrisos sinceros. Eu aprendi que a vida não precisa de mais nada além disso. Essas palavras, simples e sinceras, tocaram algo profundo
dentro de Ricardo. Ele sempre tinha acreditado que sucesso era sinônimo de dinheiro e poder, mas aquela noite o fez questionar tudo o que ele sabia sobre a vida. Léo saiu de lá naquela noite com algo novo no peito, algo que ele nunca havia experimentado antes. A cada visita à casa de Valentina, ele se sentia mais e mais atraído por sua simplicidade e calor humano. As conversas eram fáceis e sem pretensões. Ele começou a ajudar, trazendo presentes para Ana, oferecendo para consertar coisas em sua casa, até mesmo cozinhando juntos. O que começou como uma visita casual se transformou em algo muito mais profundo. Ricardo não sabia ainda o que aquilo significava para ele, mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma. A vida de Ricardo começou a mudar lentamente, mas de uma maneira que ele nunca imaginou possível. Cada vez que ele visitava Valentina e Ana, algo dentro dele se transformava. Era como se ele tivesse deixado de ser o homem que estava sempre correndo atrás de mais sucesso, mais riqueza, e tivesse se tornado alguém que, pela primeira vez, sentia que estava realmente vivendo. Nos dias que se seguiram, Ricardo percebeu que, apesar do conforto material que possuía, ele não tinha experimentado algo tão genuíno quanto o que vivia na casa simples de Valentina. As conversas despretensiosas na cozinha, as risadas de Ana enquanto brincava com seus brinquedos, e os silêncios tranquilos entre ele e Valentina enquanto preparavam o jantar juntos, começaram a preencher o vazio que ele carregava dentro de si. Era estranho para Ricardo. Ele sempre pensou que a felicidade estava em contratos fechados, nas metas alcançadas, mas ali, na companhia de Valentina e Ana, ele se sentia mais inteiro do que jamais se sentira com sua família ou seus colegas de trabalho. Em uma tarde de sábado, depois de uma reunião estressante com investidores, Ricardo decidiu fazer algo diferente. Ele estava cansado da sua rotina, das mesmas coisas, das mesmas pessoas. Sentiu que precisava de mais tempo com Valentina e Ana, mas também sabia que ainda não estava completamente preparado para se abrir por completo, ao invés de voltar para o escritório ou para sua casa vazia. Ricardo pegou seu carro e dirigiu até o apartamento de Valentina. Quando ele chegou, Ana estava em pé na porta, com uma grande caixa de papelão nas mãos. Ela estava radiante, como se tivesse ganho o maior prêmio da sua vida. Chu! Você não vai acreditar. Mãe conseguiu um monte de brinquedos novos pra gente. Ana disse, pulando de felicidade. A caixa estava cheia de brinquedos simples, mas para ela eram os tesouros mais preciosos. Uau! Isso é incrível, Ana! Ricardo exclamou, sorrindo enquanto a menina lhe mostrava cada brinquedo com orgulho. Ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, menos alegria genuína. A simples alegria de ver uma criança tão feliz com algo tão simples. Ele olhou para Valentina, que estava na cozinha, limpando alguns pratos. Ela sorriu quando viu Ricardo e Ana juntos. Você trouxe um pouco de felicidade para nossa casa hoje. Ricardo, Valentina comentou com um sorriso tímido. Não só pelos brinquedos, mas pela sua presença. É bom ver que você tem encontrado algum conforto em estar com a gente. Não sabia que poderia sentir algo assim, Ricardo disse, sentando-se à mesa. Eu passei tantos anos buscando algo que pensava ser felicidade, mas agora vejo que talvez tenha sido apenas uma corrida atrás de algo que nunca poderia me preencher. Valentina parou por um momento e olhou para ele. Ela sabia que as palavras de Ricardo não eram apenas sobre brinquedos ou presentes. Ele estava falando sobre sua própria vida, sobre sua busca incessante por sucesso que o deixou vazio. Todos nós estamos em busca de algo, Ricardo. Às vezes, a felicidade está justamente nos momentos mais simples. Valentina disse, suavemente, como se falasse para si mesma. Eu não tenho tudo o que queria na vida, mas tenho a Ana, tenho a nossa casa, e isso me basta. A vida é o que fazemos dela. E eu decidi que ser feliz é mais importante do que ser bem-sucedida aos olhos dos outros. Ricardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras de Valentina. Ele sabia que ela estava certa. Ele sempre teve tudo o que o mundo dizia que deveria ter, mas o que ele realmente precisava estava ali, naquela casa simples, com aquelas duas pessoas que, sem saber, estavam lhe ensinando a verdadeira essência da vida. Nos dias seguintes, Ricardo começou a se afastar de seu trabalho, delegando mais responsabilidades para seus sócios e passando mais tempo com Valentina e Ana. Ele percebeu que o tempo que passava com elas era mais valioso do que qualquer contrato ou reunião. A cada visita ele se sentia mais conectado, mais em paz consigo mesmo. Ele começava a perceber que a verdadeira felicidade
não estava nos números em seu extrato bancário, mas nas coisas pequenas. A risada de Ana, o olhar compreensivo de Valentina, a sensação de pertencimento que ele nunca sentira antes. Um dia, enquanto estava na cozinha ajudando Valentina a preparar o jantar, Ricardo olhou para ela e, sem pensar muito, disse: Valentina, você sabia que, quando estou aqui, sinto que estou em casa pela primeira vez em muitos anos? Ela parou de mexer a panela, olhando para ele com um sorriso suave. Sabia. Às vezes é isso o que mais precisamos. Um lugar onde possamos ser nós mesmos, sem pretensão. Um lugar onde o amor seja suficiente. Ricardo sorriu, seus olhos se encontrando com os dela. Ele ainda não sabia exatamente o que o futuro reservava para ele e para Valentina. Mas uma coisa ele sabia com certeza. A vida que ele estava construindo agora, ao lado dela e de Ana, era a vida que ele sempre procurou. Uma vida verdadeira, com mais significado e amor do que ele jamais imaginou ser possível. Na véspera do aniversário de Ana, Ricardo decidiu fazer algo especial. Ele havia percebido que, embora a vida de Valentina e Ana fosse simples, era cheia de momentos pequenos e significativos que tornavam tudo mais valioso. Ele queria retribuir, dar algo que fosse mais do que um presente material. Ele queria mostrar a elas o quanto elas haviam mudado a sua vida. Na manhã do aniversário de Ana, ele chegou com um sorriso grande e uma bicicleta nova, pintada em um tom alegre de rosa. Ana ficou radiante ao ver o presente, mas o que tocou o coração de Ricardo não foi o sorriso de Ana, mas o abraço apertado de Valentina. Ela olhou para ele com um olhar que dizia tudo, mas sem palavras. Era um olhar de gratidão, de compreensão e de algo mais profundo que palavras não podiam expressar. Você não precisava fazer isso, Ricardo, Valentina disse, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Mas, obrigado. Você realmente mudou nossa vida. Ricardo não sabia se estava preparado para dar um passo tão grande, mas naquele momento, ele sabia que o que eles tinham era real. Não era uma fantasia ou uma simples tentativa de preencher um vazio. Era o começo de algo significativo, algo que poderia durar muito além de um simples presente. Eu quis, Valentina. Eu quis fazer parte da vida de vocês. A resposta dela foi um sorriso, e naquele sorriso, Ricardo encontrou a felicidade verdadeira. O Natal de Ana havia sido o marco de uma grande mudança na vida de Ricardo. Algo dentro dele havia se transformado naquele dia, quando viu a alegria pura nos olhos de Ana, quando sentiu o abraço apertado de Valentina e percebeu que o maior presente não era a bicicleta rosa, mas o significado por trás daquele gesto. Não era mais sobre conquistas profissionais, não era mais sobre dinheiro ou reconhecimento. Era sobre as relações humanas, sobre o afeto e a simplicidade. Nos dias que se seguiram, Ricardo continuou sua rotina no trabalho, mas agora havia algo diferente. Ele começou a delegar mais, a se afastar da obsessão pelos números e pela pressão constante de seu cargo. Em casa, ele e Valentina começavam a compartilhar mais momentos, embora ainda fosse difícil para ele se afastar completamente de sua vida anterior. A sensação de pertencimento e de encontrar um propósito real na vida ao lado dela e de Ana estava começando a ganhar mais força. Certo dia, no início de fevereiro, Ricardo foi surpreendido por uma visita inesperada. Seus pais, com quem ele tinha uma relação distante e cheia de expectativas, apareceram em seu escritório. Ele não os via há meses, e quando os viu ali, não sabia bem o que esperar. Ricardo, seu pai começou, com aquele tom autoritário que ele sempre usava. Precisamos conversar. Não podemos ficar ignorando os nossos negócios por muito mais tempo. Você sabe o que está em jogo. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Ele sabia exatamente o que seus pais queriam: mais sucessos, mais lucros, mais presença nas reuniões de família e na alta sociedade. Mas agora, ele sabia que aquela vida não era mais o que ele queria. Ele olhou para seu pai e, pela primeira vez, teve coragem de ser honesto. Eu não vou continuar nessa corrida, pai, disse Ricardo, com firmeza. Eu sei que vocês esperam que eu siga o caminho dos negócios, mas eu não posso mais viver só para isso. Eu encontrei algo mais importante. Estou diferente. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase insuportável. Seu pai o olhou com uma expressão que mesclava desconfiança e frustração, enquanto sua mãe, em silêncio, apenas o observava. Eles estavam acostumados a ver Ricardo como o filho que seguiria seus passos, que cumpriria suas expectativas. Mas agora ele estava dizendo que não. O que você está dizendo é absurdo, Ricardo.
Você não pode simplesmente abandonar tudo o que construímos. Isso não faz sentido. Mas, antes que a conversa pudesse ir mais longe, Ricardo se levantou. Ele já não tinha mais palavras para convencê-los, e percebeu que estava mais em paz com sua decisão do que qualquer outra coisa. Eu sei o que estou fazendo. Não estou abandonando nada. Estou apenas mudando a direção do que importa para mim. Ele respirou fundo e, em um tom mais calmo, disse: Eu tenho outra vida agora, e vou seguir esse caminho, com ou sem o apoio de vocês. Ricardo sentiu como se uma grande pressão tivesse sido tirada de seus ombros. Ele já não precisava mais da aprovação de seus pais para ser feliz. Ele sabia que, ao lado de Valentina e Ana, ele havia encontrado algo que não poderia ser substituído por nenhum sucesso financeiro ou empresarial. Nos dias seguintes, Ricardo voltou à sua rotina, mas agora com um foco renovado. Ele passou mais tempo com Valentina e Ana, e algo dentro dele foi se solidificando. Eles estavam criando uma nova vida juntos. Um caminho que era genuíno e verdadeiro, longe das expectativas e da pressão da vida corporativa. Certa noite, enquanto Ana estava dormindo, Valentina e Ricardo estavam na varanda, apreciando a vista da cidade iluminada. Havia algo de mágico naquele momento. Ricardo olhou para Valentina e, com um sorriso sincero, disse: Eu nunca imaginei que um dia poderia encontrar tanta paz. Eu pensava que a felicidade estava nas grandes conquistas, mas agora vejo que estava tudo aqui, com vocês. Valentina olhou para ele com os olhos suavemente iluminados pela luz da cidade. Eu sei que não é fácil abrir mão de tudo o que você construiu, Ricardo. Mas às vezes, as mudanças mais difíceis são as mais necessárias. Eu nunca pedi nada. Você sabe disso. Só queria que você fosse feliz. E agora, parece que encontrou seu lugar. Eles ficaram em silêncio por um momento. As palavras já não eram mais necessárias. A conexão que haviam construído, com o tempo e a confiança, era mais profunda do que qualquer outro vínculo que Ricardo já tivesse experimentado. O aniversário de Valentina estava se aproximando, e Ricardo queria fazer algo especial para ela. Ele sabia que não precisava de grandes presentes ou gestos grandiosos. Ele queria algo mais simples, mais repleto de significado. Ele passou semanas preparando uma surpresa, algo que simbolizasse o que eles haviam criado juntos. Uma vida cheia de pequenos momentos de felicidade e amor. No dia do aniversário, Ricardo a levou para um pequeno restaurante à beira-mar, onde eles tinham passado uma tarde tranquila, meses antes. Ele queria reviver aquele momento, onde tudo parecia tão claro e simples. Quando chegaram, Valentina olhou ao redor, surpresa. Isso é maravilhoso, Ricardo! Ela exclamou, tocando a mão dele com carinho. Você realmente pensou em tudo, não é? Eu pensei em nós. Valentina, Ricardo disse com um sorriso, seus olhos refletindo o mar tranquilo à sua frente. Não precisava de mais nada além de você e de Ana. A decisão de Ricardo estava tomada. Ele sabia que sua vida agora não seria fácil. Não era simples abrir mão do mundo que ele conhecia, das expectativas familiares e da carreira de sucesso que ele havia construído. Mas ao lado de Valentina e Ana, ele sabia que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer contrato ou título que tivesse conquistado. Um propósito genuíno e a verdadeira felicidade.